moto mais antiga que eu tenho da coleção é uma FE de 1913, que era do bisavô de um amigo meu, e eu achei muita graça porque este meu amigo um dia disse-me para eu ir lá à casa da avó dele, que estava lá dentro de um baú, umas peças de uma moto. Esta talvez tenha sido o restauro mais difícil, porque não há peças à venda, tem que se fazer tudo. É uma moto que demorou-me 10, 11 anos a restaurar. Foi, pelo que me dizem, uma moto que fez o primeiro Lisboa-Porto, que demorou 7 horas. E é muito engraçado ver que é ainda um misto de uma bicicleta com uma moto, com 4 cilindros sem linha, tem uma ampolia para pôr gasolina nos carburadores para pôr a trabalhar. É uma moto muito engraçada. Chamo-me Frederico Valsacina. Tenho 66 anos, comecei a colecionar motas com 15 anos, por uma necessidade, e ao fim destes anos todos estou bem contente porque o meu pai não me deixava ter uma moto nova em 1970. Os meus primos e amigos tinham todas Velosolex e algumas motorizadas, e o meu pai não me deixava ter uma moto. Então eu propus-lhe uma solução intermédia, que era comprar a moto ao chefe da banda de colares, uma Norton 500. Ele achou graça, então lá fui comprar uma Norton 500 ao chefe da banda de colares, por, na altura, 200 mil reis. Nesse verão fui aqui a glória da Praia das Maçãs, porque enquanto os meus primos andavam de Velosolex, eu andava de Norton 500. Passado um ano, meu pai achou que realmente eu tinha juízo e poderia ter uma moto, e comprei uma Priorex, que foi a única moto que até agora comprei nova. Eu acho que os colecionadores começam por uns acasos. Uma pessoa não diz, a partir de hoje vou ser colecionador. Na altura, amigos dos meus pais achavam graça, que havia um miúdo que gostava de motas antigas, que ninguém gostava. Portanto, estamos a falar de 1971, 72, 73, 74. Quer dizer, ninguém colecionava motas. Portanto, muitas vezes as pessoas diziam assim, olha, comprei uma quinta e está lá uma moto velha, não queres ir lá buscar? E eu ia e restaurava. Eu acho que tenho mesmo o espírito do colecionador, que é o prazer de arranjar, de estudar e depois de andar. E pronto, e depois comecei assim 1, 2, 3, 4, 5, até que cheguei a uma certa altura, já tinha uma coleção. Mas as coleções, como eu referi, é uma consequência de um estado de espírito. Uma pessoa faz isto porque vai gostando, depois viu um modelo e diz, porque é que agora o outro modelo desta marca? E é uma coisa muito engraçada. Em Portugal, como nós sempre fomos um país pobre, é preciso as pessoas perceberem que anos 20, 30 e depois no pós-guerra, as pessoas que tinham moto, as pessoas não tinham dinheiro para ter carros, porque ninguém andava de moto só por prazer. Portugal, como não teve guerra, tem uma quantidade brutal de motas dos anos 30 e dos anos 20 inacreditável. Eu acho que o problema do colecionador é ter a noção de até onde é que pode ir, porque passa de colecionador, passa a sambarcador com uma facilidade extraordinariamente grande. Há uns anos comecei a pensar, já tinha 70 e tal motas e não me interessava ter mais porque isto depois dá muito trabalho. Comecei a perceber para onde é que ia. Então o que é que isto aconteceu? Aconteceu que comecei a cingir a marcas e a períodos interessantes. Portanto, tinha motas dos anos 30, que é quando nós começamos a perceber que as motas são diferentes das bicicletas. Tinha uma série de modelos que eu achava que eram representativos do que eu achava que eram as motas dessa altura, nós, especialmente motas inglesas. Eu cingi-me especialmente nas Nortons. Porquê? Porque eu achava que era a moto que mais ligada à competição, portanto, tinham transposto tudo o que aprenderam na competição para a vida cotidiana. Eram motas muito interessantes. Representam um bocado o que eu acho que é o meu estilo de vida, com alguma simplicidade, mas, por outro lado, muito virados para um certo tipo de presença. E foi isso que me levou à base da minha coleção ser a Norton. As coleções depois fazem-se de ocasiões. Por acaso apareceu uma hipótese de comprar num leilão uma série de BMWs que eram do Exército. Comprámos várias e consegui restaurar uma. Comecei a ler o que é que tinha sido a influência alemã na guerra em Portugal e percebi que o exército alemão enviou para Portugal a primeira linha motorizada. Como eles tinham os jipes, não eram fundamentais. Qual era a primeira ordem do exército alemão? Que eram as motas com sidecar, e especialmente as BMWs e as Zundap. Fui um segundo leilão, consegui comprar umas Zundap. Pronto, fiquei satisfeito porque tinha as duas motas que o exército português teve, que eram dos alemães.
Tenho 3 tipos de sidecars alemães, fortes, duros, pesados, resistentes. Depois temos os sidecars ingleses e os franceses. Os franceses são os sidecars mais bonitos, mas também são em chapa e são fáceis de restaurar. Os sidecars ingleses, os que eu tenho, praticamente todos dos anos 30, 40, são os Standard Swallow, da fábrica que faz os Jaguars. Tem um corpo em madeira e depois são forrados a alumínio. Estes sidecars são peças que eu acho interessantíssimas porque as pessoas, é preciso perceber o pós-guerra, são pessoas que não tinham dinheiro para ter carro, tinham família, tinham a necessidade de poderem se deslocar, era através do sidecar. Por exemplo, esta Zundap, que é um modelo que só vem para a GNR. Porquê? Porque era mais cara do que uma Isetta. Aquela Isetta é um motor de uma BMW 3,5, que depois é ampliado para 400, é um motor de mota, mas era mais barato comprar uma Isetta do que uma Zundap 600. Portanto, vocês vejam só, a GNR é que teve. Aquela Norton que eu tenho ali com o sidecar da Venatória, estes sidecars chegaram até nós porque os sidecars é muito difícil de guiar. E o que acontecia era que, na venatória da caça, a primeira vez que andavam, caíam ou esborravam o sidecar, desapertavam, porque eles não são solidários com a moto, são acoplados à moto e passam a andar sozinhos. Aquele estava numa herdade de uns familiares meus ao pé de Moura. Eu tenho jeito para desenho e quando eu recuperei o sidecar, reparei que era muito engraçado manter a venatória, proteção da secção regional sul, proteção da caça e o escudo português. E achei imensa graça que o ano passado a GNR pediu uma moto emprestada e ficaram loucos porque não tinham nenhum exemplar, que tinham desfeitos dos exemplares todos. Eles dizem que o único exemplar, eu julgo que devem haver mais alguns, eu tenho alguns amigos que têm, mas dos poucos exemplares que ainda resistem desta época das venatórias da sul e norte que fazia a proteção da caça. A coincidência dos pares eu acho um bocado de graça, mas não é só um acaso. Por exemplo, estas duas Vincent só vieram 2 modelos para Portugal, a Vincent Rapid da 500 e a Vincent 1000. Diz que vieram 4 exemplares da Vincent 1000 e 2 da Vincent 500. Esta 500 é a única que existe em Portugal, registada em Portugal de origem, porque a outra foi desfeita em 1953 no circuito de Monsanto. Já as Triumphs, eu considero de todas as Triumphs, as Bonneville 6,5 são os modelos de eleição. E para mim, e na generalidade dos colecionadores, estes são os 2 grandes modelos, que é a Triumph 6,5 Bonneville de 61 e a de 67. Este modelo só foi para as colónias, para Portugal continental não veio nenhum e eu consegui comprar uma em Inglaterra num leilão e achei graça porque achava que era o que me faltava. As Nortons de corrida. A Norton Manx foi um amigo meu, o Pedro Pinto, que é eu chamo-lhe o pai da moto antiga em Portugal, que a descobriu num sótão. Telefonou-me, sabia que eu era um apaixonado pelas Nortons, andava a tentar descobrir todos os proprietários das Nortons que houve em Portugal. Sabia que tinham vindo muito poucas, tinham vindo em tempos 3 Garden Gate no fim dos anos 40 e sabia que o Vidal, por ser o melhor distribuidor de Nortons fora das Ilhas Britânicas, a Norton em 1951 tinha-lhe dado o privilégio dele comprar 2 3,5 e 4 500. Esta moto era do António Pinto, é uma história engraçadíssima e eu acho que isso é que é o interesse. Nós, com o que falámos com os corredores antigos de motas, sabíamos que o António Pinto era um homem muito supersticioso e no Pinhão de Ataque escrevia que Deus me guie. Quando o Pedro Pinto e eu começámos a ver este caixote de peças, a primeira coisa que apareceu foi o Pinhão de Ataque, Deus me guie. Deixámos ter qualquer dúvida que estávamos perante o motor e parte da Norton. No quadro viemos a comprar uns anos depois. No National Motorcycle Museum não há nenhuma Norton Twin Port. Esses poucos modelos que existiam em Portugal, eu tenho 2, uma 500 e uma 3,5. Uma delas pertenceu ao Inocêncio Pinto, onde ele faz várias corridas em Vila do Conde, porque a Norton mandou para corredores na Europa, corredores muito reconhecidos, para perceber porque é que a Rudge ganhava as corridas todas e a Norton não ganhava. Tem imensa graça que nós agora, depois de abrirmos os motores, percebemos que a Rudge sabia ventilar as válvulas e a Norton nunca soube ventilar as válvulas. Hoje em dia é impensável qualquer colecionador conseguir comprar as motas do Campeonato do Mundo de MotoGP deste ano, não é? O valor são coisas perfeitamente inacreditáveis.
Norton 850 Command. Eu comprei esta moto em 1970 e fim de 74. Esta moto tinha sido comprada por um vizinho de um rapaz que vivia perto de casa da minha mulher, que na altura era a minha namorada, que por vicissitudes da vida teve que sair do país. E a moto tinha meia dúzia de quilómetros. Fiz a minha vida toda nessa moto, casámos, passado um ano e tal a minha mulher fica grávida e diz-me que nós temos que vender a moto porque íamos para todo lado de moto e a minha mulher grávida não era a coisa mais cómoda, andava sempre a cravar o carro à minha mãe e à minha sogra. Vendi a moto e nessa altura comprei, com o dinheiro dessa moto, comprei uma carrinha mini-ima na AM Almeida. Tenho aquela sensação, uma pessoa quando compra um carro fica muito feliz. Eu quando me entregaram o carro até vieram umas lágrimas aos olhos porque realmente tinha trocado a minha moto por por um carro, não tinha interesse nenhum. Quando fiz 40 anos, a minha mulher queria-me oferecer a moto, uma Norton Command. Só que sempre que eu ia ver, nunca era aquilo que gostava. E eu lembro-me que um dia estava em casa e liga-me um grande amigo meu e diz-me assim, veio um anúncio de uma Norton Command, porque é que tu não ligas? Já liguei não sei quantos tipos, não é a minha de certeza. E ligo e atendo uma pessoa e eu perguntei-lhe para ele me contar a história da moto. E ele começa a contar a minha história. E eu interrompo a chamada e dizia, eu vou já ir buscar a moto. E ele diz, mas não queres saber o preço? Não, isso não tem preço. Buscar a minha Norton Commando não tem preço. E achei imensa graça porque 25 anos depois, esta moto tinha sido comprada pelo primeiro dono que depois vende-me a mim pela segunda vez. É uma história engraçadíssima. Eu estou agora a restaurá-la porque achei que já estava na altura de 40 e tal anos depois ela vai ter uma nova vida.